Porque você repete os mesmos erros, como os ensinamentos de Jesus quebram esse ciclo. Você já percebeu como a vida pode parecer um círculo que nunca se fecha? Você tenta mudar, toma decisões firmes, promete para si mesmo que dessa vez será diferente. Por alguns dias, talvez até semanas, tudo parece sob controle. Mas então, sem aviso, você se vê exatamente no mesmo lugar de antes. O mesmo erro, a mesma queda, a mesma sensação de frustração. Isso não acontece por falta de inteligência. Também não é porque você não quer mudar de verdade. Existe algo mais profundo acontecendo dentro de você. Algo que influencia suas escolhas antes mesmo de você perceber. Um padrão silencioso que opera nos bastidores da sua mente e do seu coração. E aqui está a pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se o problema não estiver no que você faz, mas em quem você se tornou ao longo do tempo? E se você estiver tentando corrigir comportamentos, sem nunca tocar na raiz que alimenta tudo isso? Os ensinamentos de Jesus não vieram apenas para ensinar o certo e o errado. Eles vieram para revelar aquilo que está escondido, aquilo que ninguém vê, mas que determina tudo. Existe um caminho para quebrar esse ciclo, mas ele não começa onde a maioria das pessoas tenta começar. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Mas antes, você precisa encarar uma verdade que pode mudar tudo. O dia em que você percebe que nada mudou. Existe um momento silencioso que chega sem avisar. Não é um grande evento, não é uma queda dramática. É algo mais sutil, mais profundo. É quando você para, olha para a sua própria vida e percebe que, apesar de todo o esforço, tudo continua igual. As mesmas decisões erradas continuam aparecendo, só que com rostos diferentes. Os mesmos sentimentos voltam, mesmo depois de você jurar que tinha superado. E o mais difícil de aceitar não é o erro em si, é a repetição dele. Você começa a se perguntar onde foi que tudo deu errado, porque não faz sentido. Você tentou mudar, você quis fazer diferente, mas, de alguma forma, algo dentro de você sempre te leva de volta para o mesmo ponto. Esse é o momento em que muitas pessoas desistem, não porque não querem vencer, mas porque começam a acreditar que não conseguem. E quando essa crença se instala, o ciclo se fortalece ainda mais. Mas existe algo que você precisa entender antes de seguir em frente. Esse padrão não é aleatório. Ele tem uma lógica, uma origem, uma estrutura que se repete de forma quase automática. E se você não enxergar isso com clareza, vai continuar lutando contra os efeitos, sem nunca tocar na causa. A armadilha da memória seletiva. Existe um mecanismo silencioso dentro de você que distorce a forma como você enxerga o passado. Ele não apaga completamente o erro, mas suaviza a dor que ele causou. Com o tempo, aquilo que deveria servir como alerta se transforma em algo distante, quase inofensivo. Você se lembra do que aconteceu, mas não sente mais o peso real da consequência. A frustração que antes era intensa perde força, e no lugar dela surge uma sensação enganosa de que talvez não tenha sido tão grave assim. É nesse ponto que o perigo começa, porque quando a dor do erro diminui na memória, a resistência contra ele também enfraquece. E sem perceber, você começa a abrir pequenas concessões, pequenas decisões que parecem inocentes, mas que já te colocam novamente na direção do mesmo resultado. A mente tenta te proteger do desconforto, mas ao fazer isso, ela também te impede de aprender com profundidade. Você não esquece o erro, você apenas deixa de tratá-lo com a seriedade que ele exige. E então o ciclo se repete. Não por falta de aviso, mas porque o aviso perdeu a intensidade. Você volta ao mesmo lugar achando que dessa vez será diferente, sem perceber que está tomando decisões com base em uma lembrança enfraquecida. Agora existe uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Quantas vezes você já voltou para algo que prometeu nunca mais repetir, simplesmente porque esqueceu como aquilo realmente te fez sentir? Se essa resposta for desconfortável, é porque você está começando a enxergar algo importante. E isso te prepara para encarar o próximo nível dessa realidade, onde o problema deixa de ser apenas memória e passa a ser algo ainda mais enganoso. O auto-engano disfarçado de esperança.
Existe uma frase silenciosa que se repete dentro de você, quase como um sussurro confortável. Dessa vez vai ser diferente. Ela não parece perigosa. Pelo contrário, ela soa como fé, como otimismo, como vontade de mudar. Mas na prática, ela pode estar sustentando exatamente o ciclo que você quer quebrar. O problema não é acreditar que algo pode mudar. O problema é acreditar nisso sem mudar a estrutura que te leva ao erro. Você troca a promessa, mas mantém o padrão. Troca a intenção, mas preserva o caminho. E então, sem perceber, você começa a confiar mais no que sente do que no que já viveu. Ignora sinais claros, relativiza decisões e justifica pequenas escolhas que, no fundo, você sabe onde vão terminar. Esse tipo de esperança não transforma. Ela anestesia. Ela te dá coragem suficiente para tentar de novo, mas não te dá consciência suficiente para fazer diferente. E é aqui que muitos se perdem, porque o auto-engano não parece mentira. Ele parece motivação. Ele parece uma nova chance. Mas, na verdade, ele é apenas o mesmo ciclo com uma nova narrativa. Jesus nunca trabalhou com ilusões emocionais. Ele confrontava a verdade de forma direta, porque sabia que sem verdade não existe libertação. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito que a verdade liberta. Não qualquer sensação, não qualquer esperança, mas a verdade. E isso levanta uma questão inevitável. Você está realmente buscando mudança? Ou apenas tentando se sentir melhor sobre continuar no mesmo caminho? Essa resposta define tudo. Porque enquanto a esperança for usada para evitar a verdade, o ciclo continuará intacto. Mas existe algo ainda mais profundo influenciando suas escolhas. Algo que age no momento exato em que você decide. E é isso que você precisa enxergar agora. Quando a emoção domina a decisão. Existe um momento específico em que tudo muda, e quase ninguém percebe. Não é quando o erro acontece, é quando a decisão é tomada. E na maioria das vezes, essa decisão não nasce da razão, nasce da emoção. Você sente antes de pensar. E quando o sentimento é forte o suficiente, ele assume o controle. Pode ser ansiedade, carência, raiva, impulso ou até uma falsa sensação de merecimento. Naquele instante, a emoção cria uma narrativa convincente e você acredita nela. Você diz para si mesmo que é só dessa vez, que está tudo sob controle, que não tem problema. Mas no fundo, se fosse parar e analisar com clareza, saberia exatamente onde aquilo vai terminar. O problema não é sentir. O problema é permitir que o sentimento decida por você. Porque emoções são passageiras, mas decisões constroem consequências que permanecem. Jesus deixou claro que uma vida firme não é construída sobre o que se sente, mas sobre o que se escolhe obedecer. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 25, ele fala sobre o homem que constrói sua casa sobre a rocha. Não porque nunca enfrentou tempestades, mas porque tinha uma base sólida para sustentar suas escolhas. Quando você decide baseado apenas no que sente, você constrói sobre areia. E pode até parecer estável por um momento, mas não resiste quando a pressão chega. Agora pare e pense com honestidade. Quantas decisões na sua vida foram tomadas no calor de um sentimento e depois cobraram um preço que você não estava preparado para pagar? Se você não aprender a reconhecer esse momento, vai continuar sendo guiado por impulsos que te levam exatamente para onde você não quer voltar. Mas existe algo ainda mais sutil por trás disso tudo. Algo que faz você voltar, mesmo sabendo que não deveria. O vício invisível do conforto familiar. Existe uma força silenciosa que puxa você de volta, mesmo quando você decide seguir em frente. Não é lógica, não é racional, é familiar. E o que é familiar, por mais que seja destrutivo, parece seguro. Você pode até rejeitar o erro com palavras, mas dentro de você ainda existe um tipo de conforto ligado a ele. Não porque seja bom, mas porque é conhecido. Você já sabe como começa, como se desenvolve e até como termina. E de forma estranha,
isso traz uma sensação de controle. O novo exige esforço, exige vigilância, exige mudança real. O velho exige apenas que você relaxe e volte ao automático. E é exatamente por isso que tantas pessoas retornam para padrões que juraram abandonar. O erro deixa de ser apenas um acidente e passa a ser um lugar emocional. Um lugar onde você já esteve tantas vezes que aprendeu a se mover sem pensar. E quando a pressão da vida aumenta, é para esse lugar que você corre. Jesus confrontava esse tipo de prisão de forma direta. Ele não apenas chamava as pessoas para sair de onde estavam, ele chamava para uma nova vida. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, após curar um homem, ele diz para não voltar ao mesmo caminho. Não era apenas sobre o milagre, era sobre romper com o padrão. Porque voltar não é apenas repetir um erro, é reafirmar uma identidade que já deveria ter sido deixada para trás. Agora pense com clareza. Você está tentando sair do erro ou ainda está emocionalmente conectado a ele? Enquanto existir esse vínculo invisível, qualquer tentativa de mudança será temporária. Porque no momento de fraqueza, você não vai para onde é melhor, você vai para onde é mais familiar. E o mais perigoso é que esse processo acontece em silêncio, sem alarde, sem aviso, apenas acontecendo enquanto você acredita que está no controle. Mas existe algo ainda mais profundo sustentando tudo isso, algo que cresce justamente onde ninguém está olhando. O silêncio que alimenta o ciclo. Existe algo acontecendo dentro de você que ninguém vê. Não aparece nas conversas, não é exposto nas redes, não é confessado nem para as pessoas mais próximas. É silencioso, discreto, quase imperceptível. E exatamente por isso se torna tão perigoso. Você percebe sinais, pequenos alertas internos, incômodos, pensamentos que tentam te mostrar que algo não está certo. Mas ao invés de encarar, você ignora, disfarça, distrai a mente. E assim, aquilo que poderia ser interrompido no início começa a crescer sem resistência. O silêncio cria espaço. E nesse espaço, o padrão se fortalece. Porque tudo aquilo que não é confrontado ganha liberdade para se desenvolver. Não é o erro em si que se torna mais forte, é a ausência de confronto que o alimenta. Você pode até manter uma aparência de controle por fora, mas por dentro, o ciclo já começou de novo. E o mais difícil de perceber é que ele não começa na ação, começa na omissão. Jesus sempre trouxe à luz aquilo que as pessoas tentavam esconder, não para expor, mas para libertar. No Evangelho de João capítulo 3, versículo 21, fica claro que quem pratica a verdade se aproxima da luz. Porque é na luz que as coisas são reveladas e tratadas. Enquanto você mantém certas áreas da sua vida no escuro, você está, na prática, permitindo que o ciclo continue existindo. Agora encare isso com coragem. O que você tem evitado confrontar dentro de você? Que tipo de pensamento, desejo ou comportamento você prefere ignorar ao invés de tratar? Essa resposta pode não ser confortável, mas ela é necessária. Porque o silêncio pode até parecer proteção, mas na verdade ele está sustentando exatamente aquilo que você diz querer vencer. E existe uma ideia ainda mais perigosa que reforça esse comportamento. Algo que muitos acreditam ser liberdade, mas que na verdade é uma das maiores prisões. A falsa liberdade de fazer o que se quer. Existe uma ideia que parece poderosa, mas que tem aprisionado muitas pessoas sem que elas percebam. A ideia de que liberdade é fazer tudo aquilo que se tem vontade. Soa certo, parece libertador, mas na prática, essa mentalidade pode ser uma das maiores causas da repetição dos mesmos erros, porque quando você transforma o desejo em regra, você perde o controle sobre suas próprias decisões. Você passa a viver reagindo ao que sente no momento, sem critérios, sem direção, sem limites claros. E isso não é liberdade, isso é dependência. Você começa a justificar escolhas erradas com base no que quer, não no que precisa. E quanto mais você segue esse caminho, mais difícil se torna dizer não para si mesmo. A vontade ganha força, o domínio enfraquece e o ciclo se intensifica.
Jesus trouxe um conceito completamente diferente. Ele mostrou que liberdade não é a ausência de limites, é a capacidade de escolher o que é certo, mesmo quando a vontade aponta para o lado oposto. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, ele ensina que aquele que pratica o pecado se torna escravo dele. Não é sobre um ato isolado, é sobre um padrão que começa a controlar. Isso muda tudo. Porque agora não se trata mais de poder fazer, mas de quem está no controle quando você decide. Agora pense com sinceridade. Quantas decisões você tomou simplesmente porque queria, sem considerar onde aquilo iria te levar? Se a sua vida está sendo guiada apenas por desejos momentâneos, então você não está livre. Você está sendo conduzido por impulsos que já provaram para onde levam. E enquanto essa ideia continuar sendo alimentada, o ciclo não apenas se mantém, ele se fortalece. Mas existe algo ainda mais profundo por trás de tudo isso. Algo que poucos têm coragem de encarar, porque mexe diretamente com quem você é por dentro. A raiz que ninguém quer tocar. Existe um ponto onde quase todo mundo para. Não porque não quer mudar, mas porque sabe que, se continuar, vai ter que encarar algo muito mais profundo do que atitudes. Vai ter que encarar a raiz. É mais fácil lidar com o comportamento. É mais confortável tentar ajustar hábitos, prometer novas atitudes, criar regras externas. Mas tudo isso atua na superfície. E o problema nunca esteve apenas lá. Existe uma motivação escondida por trás de cada escolha repetida. Um vazio, uma ferida, uma crença silenciosa que influencia suas decisões sem que você perceba. E enquanto isso não for identificado, o padrão continua se reproduzindo, apenas mudando de forma. Você pode até trocar o tipo de erro, mas a essência permanece a mesma, porque a raiz não foi tratada. E aqui está o ponto mais delicado. Olhar para essa raiz exige coragem, porque significa admitir coisas que você talvez tenha evitado por muito tempo. Significa reconhecer que não é só o que você faz que precisa mudar, é o que está dentro de você que precisa ser transformado. Jesus nunca ignorou essa dimensão. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23, ele revela que aquilo que contamina o homem vem de dentro, do coração. Não é algo externo que domina, é algo interno que direciona. Isso muda completamente a forma de enxergar o problema, porque agora não se trata mais de evitar situações, mas de tratar a origem das decisões. Agora responda com honestidade. Você tem tentado mudar o que faz, ou tem coragem de investigar por que você faz? Enquanto a raiz permanecer intocada, o ciclo apenas se adapta e continua existindo. Mas existe uma chave que muda completamente esse cenário. Um ensino que não foca na superfície, mas transforma desde o interior. O ensino de Jesus sobre intenção e coração. Existe um ponto na mensagem de Jesus que muda completamente a forma de enxergar tudo isso. Ele não tratava apenas do comportamento visível, mas da intenção invisível que o gerava. Ele ia direto onde ninguém costuma ir, o interior. Porque para ele, o problema nunca foi apenas o que a pessoa fazia, mas o que estava conduzindo aquilo dentro dela. A direção do coração, os desejos ocultos, as motivações que ninguém vê, mas que determinam tudo. Isso revela algo profundo. Você pode até mudar suas atitudes por um tempo, mas se a intenção continuar a mesma, o resultado inevitavelmente vai te levar de volta ao mesmo lugar. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 18 a 19, Jesus mostra que aquilo que sai do homem começa dentro dele. Ou seja, antes da ação existir, ela já foi formada internamente. Isso muda o foco da luta, porque agora não é mais sobre tentar controlar tudo ao redor, mas sobre entender o que está sendo alimentado dentro de você. E aqui existe uma verdade que confronta. Muitas vezes, o ciclo não continua por falta de conhecimento, mas por falta de transformação interior. Você até sabe o que deveria fazer, mas algo dentro de você puxa na direção contrária. É nesse ponto que os ensinamentos de Jesus se tornam tão profundos. Porque ele não oferece apenas instrução,
ele oferece transformação da fonte. Agora pare e reflita. O que está alimentando as suas escolhas hoje? Medo, carência, orgulho, impulso, necessidade de aprovação. Enquanto a intenção não for alinhada, a mudança será sempre temporária. Mas existe uma habilidade prática que pode interromper esse fluxo antes que ele se transforme em ação. E é exatamente isso que vem a seguir. O poder de interromper o automático. Existe um instante quase invisível entre o impulso e a ação. Um espaço pequeno, mas poderoso. A maioria das pessoas não percebe esse espaço e por isso vive no automático, repetindo decisões que já foram tomadas antes mesmo de pensar. O ciclo não começa quando você erra. Ele começa quando você não interrompe o que estava prestes a acontecer. Você sente, reage, decide, executa. Tudo em sequência tão rápida que parece natural. Mas não é. É condicionado. É repetição. É um caminho já pavimentado dentro da sua mente. A verdadeira mudança começa quando você aprende a parar nesse ponto exato. Não depois, não durante, mas antes da ação se consolidar. É nesse pequeno intervalo que a consciência precisa assumir o controle. Jesus frequentemente levava as pessoas a esse lugar de consciência. Não para condenar o que já havia sido feito, mas para mostrar que existe um ponto anterior, onde tudo poderia ter sido diferente. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, ele fala que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do coração, e o mau tira coisas más do mau tesouro. Isso aponta para a origem, mas também para o processo interno antes da ação. Quando você aprende a interromper o automático, você começa a quebrar a sequência que sempre te levou ao mesmo resultado. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já se viu fazendo algo e, no meio do caminho, percebeu que poderia ter parado antes? Esse momento não é raro. O que é raro é a decisão de usá-lo. E é exatamente aí que começa a diferença entre repetir o ciclo ou começar a quebrá-lo de verdade. Mas interromper não é suficiente, porque depois de parar, você precisa aprender o que colocar no lugar. A substituição que transforma. Parar o ciclo é apenas o começo. O vazio deixado pela interrupção não fica neutro por muito tempo. Se nada ocupar esse espaço, o antigo padrão tenta voltar, ainda mais forte, como se nunca tivesse sido quebrado. Esse é um ponto que muitas pessoas ignoram. Elas tentam apenas eliminar comportamentos, mas não constroem nada novo no lugar. E quando o antigo volta, ele volta com mais facilidade, porque o espaço continua disponível. A transformação real não acontece apenas quando você diz não ao erro. Ela acontece quando você aprende a dizer sim para algo mais forte do que ele. Não é sobre apenas resistir. É sobre redirecionar. É sobre substituir o impulso por consciência, o vazio por direção, o automático por escolha. Jesus não apenas chamava as pessoas para sair de onde estavam. Ele também as conduzia para algo novo. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24 a 26, ele mostra que quando um espírito sai e não encontra um novo lugar para habitar, ele tende a retornar ao lugar anterior. Isso revela um princípio profundo. O espaço interno precisa ser ocupado. Caso contrário, ele será preenchido novamente pelo que já existia. Agora traga isso para a sua realidade. O que você tem colocado no lugar do que você tenta abandonar? Ou você apenas está tentando resistir sem construir nada novo? A mudança consistente exige substituição consciente. Novos hábitos, novas referências, novas escolhas repetidas até se tornarem naturais. E quando isso começa a acontecer, o ciclo perde força não porque foi combatido, mas porque foi substituído. Mas existe algo que sustenta essa nova direção de forma constante. Algo que impede você de voltar ao antigo padrão, mesmo quando a vontade aparece. A disciplina que nasce do propósito. Existe uma diferença profunda entre tentar mudar e conseguir permanecer mudando. A maioria das pessoas até começa bem, cheia de intenção, motivação e força emocional. Mas isso não sustenta o processo por muito tempo.
porque motivação sobe e desce, emoção muda, circunstâncias pressionam, e quando isso acontece, tudo que não está fundamentado em algo maior simplesmente cede. A disciplina verdadeira não nasce da força de vontade. Ela nasce de um propósito claro, profundo e inegociável. Quando você sabe por que precisa mudar, você encontra força para continuar mesmo quando não quer. Sem propósito, a disciplina vira peso. Com propósito, ela vira direção. Jesus sempre apontava para esse tipo de fundamento. Ele não chamava pessoas para mudanças superficiais, mas para uma nova forma de vida que tinha sentido, direção e identidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, ele mostra que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Isso revela algo essencial. O que você considera valioso define o que você sustenta com constância. Agora observe sua própria vida. O que realmente te mantém firme quando ninguém está olhando? O que te segura quando a emoção passa e a vontade desaparece? Se não existe um propósito claro, qualquer pressão externa será suficiente para te empurrar de volta ao antigo ciclo. Mas quando o propósito está definido, você começa a resistir não por obrigação, mas por convicção. E é aqui que algo começa a mudar dentro de você. Porque disciplina deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Mas existe um passo ainda mais profundo nessa transformação. Algo que muda não apenas o que você faz, mas quem você acredita ser. A importância de uma nova identidade. Existe um nível da mudança que vai além de comportamento, além de disciplina, além de esforço. É o nível onde você não tenta apenas agir diferente, mas começa a se enxergar de forma diferente. Enquanto você ainda se vê como alguém que tenta mudar, você permanece vulnerável ao ciclo antigo. Porque no fundo, sua identidade ainda está conectada ao padrão que você quer abandonar. Você pode até mudar suas ações por um tempo, mas se a forma como você se enxerga continua a mesma, em algum momento você volta a agir de acordo com essa imagem interna. A verdadeira transformação começa quando a sua identidade interna deixa de sustentar o antigo padrão. Jesus sempre lidava com isso de forma profunda. Ele não apenas corrigia comportamentos, ele chamava pessoas para uma nova vida, uma nova forma de existir. No Evangelho de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passam e tudo se faz novo. Isso não é apenas uma mudança externa, é uma redefinição interna de quem você é. Agora pense com sinceridade. Você ainda se vê como alguém lutando contra o erro? Ou como alguém que já está sendo transformado por dentro? Enquanto a identidade antiga permanecer ativa, o ciclo sempre encontrará uma forma de voltar. Mas quando essa identidade começa a mudar, suas decisões também mudam naturalmente, sem esforço constante. E existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Algo que não acontece de forma visível, mas que redefine tudo aos poucos, por dentro. O processo invisível da transformação. Existe uma expectativa comum de que mudança real acontece de forma rápida, visível e intensa. Mas a verdade é que as transformações mais profundas quase nunca fazem barulho no começo. Elas acontecem no silêncio das pequenas decisões, nos momentos em que ninguém está vendo, nas escolhas que parecem simples demais para terem importância, mas que aos poucos começam a redesenhar quem você é. Você não percebe o impacto de imediato, mas com o tempo, aquilo que era esforço começa a se tornar natural. O que antes exigia luta constante passa a exigir apenas consistência. O erro aqui é esperar sentir mudança antes de continuar mudando. Mas o processo funciona ao contrário. Você continua mudando até começar a sentir os efeitos da mudança. Jesus frequentemente falava sobre crescimento que não pode ser acelerado pela pressa humana. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 28, ele compara o reino a uma semente que cresce sem que o homem entenda totalmente o processo, mas que amadurece no tempo certo. Isso revela algo essencial.
A transformação não depende apenas de intensidade, mas de continuidade. Agora observe com atenção a sua própria jornada. Você já começou mudanças que desistiu cedo demais, não porque estavam erradas, mas porque ainda não tinham tido tempo suficiente para se consolidar? O invisível sempre vem antes do visível. E é nesse espaço invisível que a maioria das pessoas desiste. Mas quem permanece, mesmo sem ver resultados imediatos, começa a experimentar algo diferente. Uma mudança que não é apenas comportamental, mas estrutural. E quando isso se consolida, o ciclo antigo perde força de forma definitiva. Mas existe um ponto final nessa jornada, um momento decisivo em que tudo o que foi construído se encontra com uma escolha que não pode mais ser adiada. O dia em que o ciclo finalmente se quebra. Existe um momento na vida em que tudo se encontra. Não é barulho, não é emoção intensa, não é uma grande revelação externa. É um ponto silencioso, mas decisivo, onde você percebe que não pode mais continuar do mesmo jeito. Você já viu o padrão, já entendeu o ciclo, já reconheceu as raízes, as emoções, os gatilhos, os comportamentos. Agora não existe mais desconhecimento, existe escolha. E aqui está a verdade mais importante de todas. O ciclo não se quebra apenas quando você entende. Ele se quebra quando você decide não voltar, porque sempre vai existir uma oportunidade de repetir o velho caminho. Sempre vai existir um impulso, uma justificativa, uma sensação familiar tentando te puxar de volta. Mas em algum momento, você precisa decidir que aquilo não tem mais autoridade sobre você. Jesus não apenas ensinava transformação, ele chamava pessoas para uma decisão de ruptura. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, está escrito que se o Filho libertar, verdadeiramente seremos livres. Não parcialmente, não temporariamente, mas de forma real. Essa liberdade não é automática. Ela se manifesta quando você escolhe não voltar para aquilo que já te prendeu antes. Agora o ponto é direto. Ninguém vai decidir isso por você. Nenhum conhecimento, nenhuma inspiração, nenhuma emoção substitui essa escolha. Você pode continuar dentro do ciclo, agora consciente dele. Ou pode, finalmente, encerrar aquilo que já te acompanhou por tempo demais. O dia em que o ciclo se quebra não é o dia em que tudo fica fácil. É o dia em que você deixa de negociar com o que sempre te derrubou. E quando essa decisão acontece de verdade, não é só um comportamento que muda, é a direção da sua vida inteira que começa a se transformar. O vídeo chegou ao ponto em que não existe mais informação nova, existe apenas decisão. Você já viu o ciclo, já entendeu o padrão, já percebeu como ele se constrói dentro de você, silenciosamente, até se repetir de novo. Agora não se trata mais de aprender, se trata de assumir responsabilidade pelo próximo movimento, porque a verdade mais desconfortável é essa. Conhecimento sem decisão apenas aumenta a consciência da prisão, mas não rompe as correntes. Talvez você tenha passado tempo demais tentando mudar circunstâncias, pessoas, ou até tentando encontrar o momento perfeito para começar de novo, mas o momento nunca será perfeito. Ele sempre vai exigir um corte interno, uma escolha firme, uma ruptura com aquilo que te trouxe até aqui. E é exatamente aqui que tudo se define. Ou você continua explicando para si mesmo por que ainda está preso nos mesmos padrões. Ou você decide de forma simples e profunda que esse ciclo termina agora dentro de você. Não amanhã. Não depois de uma nova tentativa. Agora, na consciência que você acabou de construir. O ensinamento de Jesus sempre foi direto nesse ponto. A verdade não é apenas algo para ser ouvido, é algo para ser vivido. E viver a verdade exige uma decisão que não pode ser adiada. Então a pergunta final não é sobre o que você entendeu. A pergunta final é sobre o que você vai fazer com isso. Porque o ciclo só continua para quem ainda aceita voltar para ele. E se você chegou até aqui, já não existe mais desculpa para não enxergar o caminho. Agora, a escolha é sua.